consegue construir uma floresta sozinho? Não, precisa de muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, que eu tenho certeza que vocês estão aqui com o mesmo objetivo que o nosso, que é construir uma floresta. O projeto da floresta, para nós hoje, é um marco e é uma transição. As perguntas que nós tínhamos até chegar a essa conclusão eram umas, e agora surgem várias novas. Não é que nós estamos tentando fazer floresta num lugar que não está apto, muito pelo contrário, era tudo floresta aqui. Nós nascemos na floresta, nós somos nascidos na Mata Atlântica. E aqui nós estamos na Mata Atlântica, então é nossa casa, nós nada mais, nada menos estamos recuperando a nossa casa. E apesar de a gente olhar para os lados e ver uma paisagem bonita, diante dos nossos olhos tem uma tremenda catástrofe, né? É nítido que as nascentes foram degradadas, as árvores quase desapareceram. Quanto mais tempo eu fico imerso aqui próximo à floresta, próximo a esse ambiente, mais eu sinto as árvores, sinto as águas, né, como se cada árvore fosse um indivíduo, cada árvore é um indivíduo. E aí estar para mim aqui hoje é a relação mais íntima que poderia existir entre o homem e a natureza. A gente se sente pertencente, a gente cuida, de fato. A gente toma esse cuidado, a gente analisa antes de tomar qualquer atitude. Vai ser prejudicial, não vai. Isso é benéfico para mim, não é para o outro. A natureza vai sofrer, não vai. Quando a gente fala de um desenvolvimento sustentável, quando a gente fala de usar os recursos de maneira sustentável, a gente está falando em usufruir aquilo que é importante para a gente no momento, mas garantir que as próximas gerações também tenham esses recursos. Isso é sustentabilidade. Aqui nós estamos no antigo curral, que era um ambiente desagradável, com uma energia negativa de muitos anos, sendo lugar até para abate de seres. E hoje é um lugar divertido, onde as crianças vieram se divertir, pintaram com presto. Mas nós usamos muito material aqui, que foi um verniz para proteger a madeira, a própria tinta. Não que nós não temos que usar mais nada, muito pelo contrário, mas entender essa equação de que não tem recurso suficiente para atender a demanda de todos os desejos e sonhos de todo mundo. Então a gente sente isso está no nosso dia a dia na empresa, no dia a dia de todos que estamos levando isso para casa, que é desenvolver essa consciência ao comprar alguma coisa, ao desenvolver algum projeto. E aqui é um exemplo de um projeto muito, muito legal que condiz com o nosso momento de transformação. E é isso que a gente está mostrando aqui, que é possível sim o desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento econômico também, mas trazendo um ambiente nativo, reflorestando com a mata em pé. E essa é a melhor relação de troca que pode existir, de fato. E qual é o grande desafio que a gente tem hoje no planeta para a humanidade se manter aqui, né, viva no planeta? É manter a biodiversidade. A biodiversidade é a vida vegetal, a vida animal, o micro-organismo, que está cada vez perdendo espaço porque cada vez a gente desfloresta para abrir espaço para plantar. Hoje no Brasil, mais de 80% dos grãos plantados são utilizados para alimentação da pecuária. A gente planta energia, a gente planta proteína para dar para o gado, para dar para a vaca, para dar para o porco. Então, se eu preciso plantar menos, né, e manter minha nutrição de outra forma, eu tenho espaço de sobra. E esse espaço de sobra, a gente pode reflorestar, a gente pode reconstituir os biomas,
a gente pode trazer vida para esse local, porque monocultura não é vida. Monocultura em poucos anos vira morte. Morre o solo, morre as plantas, morrem os pássaros, morrem as abelhas, morre todo mundo. Então a gente, não precisando usar tanto espaço, comendo de uma forma diferente, a gente naturalmente, né, tem a capacidade, a possibilidade de fazer um trabalho de reflorestamento, né? E é isso que fez surgir a ideia da Floresta da Bio2. E esse ato de reflorestar em conjunto com quase 100 pessoas, fazendo um pequeno mutirão para plantar 300 mudas em volta da nascente, que estava ali sendo habitada por um grupo de gados durante muitos anos e que estava precisando de um carinho. A mínima atitude de plantar uma árvore e tomar conta dela já é grandioso. E dessa forma a gente vai se sentir parte da fauna, porque a gente é fauna. E a gente só percebe isso quando a gente estabelece uma conexão, né? Que também só é possível quando a gente consegue estimular todos os nossos sentidos pela natureza, né? Então, toque na terra, na água, sentir o cheiro, né? Os aromas do ambiente, olhar, né? Estimular nossa visão com cores, observar as texturas, sentir. Então, dessa forma que a gente consegue realmente se sentir pertencente e sentir que a gente é natureza, né? Pessoas de diversas ciências diferentes estão buscando soluções e não temos respostas para tudo, mas é muito bom participar desse momento, que parece que é um marco de vamos voltar a fazer floresta e parece que ali a gente está voltando a ser humano também. Lá, 1, 2, 3. As pessoas podem plantar árvores para salvar a natureza. Então, a condição não está excelente para voo, mas pelo menos agora deu uma definida no vento. Então, vento meio de leste-nordeste. Decolar só para fazer o primeiro voo do pico, né? Terminar a festa bem. Então eu realmente acredito que essa mudança do vegetarianismo, do veganismo, o fato da gente se unir e mostrar isso aqui, cara, que mais do que um animal desse no prato, é muito mais legal você ter um animal desse no colo. Né? Você ter ele como amigo, cada um tem o cachorro que merece, né, Fé? Eu sou voador, eu gosto de voar. Meu, eu tava tentando me comunicar com ele, os caras falaram assim, não, você tem que emitir um sinal, um assovio que ele reconhece e tal. Eu fiquei, uma semana fazendo todo tipo de barulho, né, não conseguia. Eu falei, mas como que é o barulho da mãe do ganso? Na hora, velho, o bicho respondeu na hora. Minha camelo, voador, meu camelo, camelo.